Senhor presidente, deputado André Siciliano, parece que em transição na presidência nesse momento, eu queria, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos aqui que nos assistem das galerias, pela TV Alerj, pelas redes sociais, imprensa, colegas trabalhadoras da Alerj, trabalhadoras e trabalhadores. Deputado Anderson Nogueira, queria aqui fazer um breve pronunciamento abordando dois assuntos. Primeiro, queria fazer um relatório da atividade que realizei ao longo do dia de ontem, em Brasília, onde estive, mais uma vez, tratando dos interesses das famílias, da comunidade tradicional, hoje reconhecida por decreto do prefeito Rodrigo Neves, a comunidade tradicional do Forte Imbuí, em Jurujuba, Niterói. Quero agradecer, inclusive, mais uma vez o apoio da Assembleia Legislativa, o apoio do presidente Jorge Pisciani ao nosso deslocamento ontem em Brasília. E fizemos duas importantes reuniões. Uma na Advocacia Geral da União, sendo recebido pelo advogado-geral da União, adjunto, substituto, Fernando Luiz Faria. O Dr. Luiz Adams, que é o advogado-geral da União titular, estava naquele momento, deputado Anderson, no Palácio do Planalto, recebendo lideranças da comunidade indígena brasileira, porque há, entre outros itens dessa agenda avassaladora do neoconservadorismo na Câmara dos Deputados, há também a PEC 215, que em última instância, deputado Paulo Ramos, em última instância vai praticamente inviabilizar todo e qualquer processo de demarcação de terras indígenas e quilombolas do Brasil afora. Portanto, havia uma manifestação e o advogado-geral da União estava lá, fomos recebidos pelo advogado-geral substituto. Não apenas eu, mas estavam também presentes os deputados, todos aqui do Rio de Janeiro, deputado Chico D'Angelo, deputado Adida Muz, deputada Jandira Fegali, o vereador de Niterói, Paulo Eduardo Gomes, e o secretário municipal de governo de Niterói, Roberto Salles, que foi reitor da UF, representando o prefeito Rodrigo Neves, além da representação dos moradores, dos aldeões do Forte Imbuí. Em seguida, nós fomos nos entrevistar com o ministro Aldo Rebelo, ministro da Defesa. E em ambas as agendas, nós tratamos objetivamente da imperiosa necessidade de que se suspenda a execução da sentença de despejo e de remoção naquelas famílias, que, segundo os termos da sentença já proferida, pode acontecer já a partir da segunda-feira, 16 de novembro. Portanto, o prazo é muito exíguo e, independentemente de novas rodadas de discussão de mérito, novas tratativas com o intuito de repactuar aquela situação, objetivamente, Paulo Ramos, a gente precisa evitar que a sentença seja executada e, para isso, é muito importante que a AGU, que é quem fala pela União no processo, que é quem representa a União junto ao Poder Judiciário nesses contenciosos, possa formalmente solicitar, em nome da União, que é a beneficiária da sentença, pedir a suspensão da sua execução, já que há fatos novos muito relevantes que sobrevieram dos últimos meses para cá, principalmente a entrada na linha de frente dessas tratativas da Prefeitura de Niterói, que está tentando equacionar uma solução, está tentando viabilizar uma repactuação que envolva o Exército, envolva o Ministério da Defesa, envolva os moradores. Portanto, foram esse aspecto, principalmente, que nós solicitamos, tanto ao advogado-geral da União, quanto ao ministro Aldo Rebelo, e saímos de lá, deputado Anderson, muito esperançosos. Tanto o advogado-geral da União substituto, quanto o ministro Aldo Rebelo, entenderam que, realmente, no curtíssimo prazo, o que deve ser feito é a interrupção da execução da sentença, e, para isso, eles ficaram sensibilizados em acionar o Poder Judiciário e solicitar, em nome da União, que isso aconteça. Portanto, e se isso acontecer, abre-se uma nova perspectiva. Quem sabe, nos próximos 120, 150, 180 dias, a gente ganha esse tempo precioso para, de novo, fazer uma rodada de negociação com as partes implicadas e, quem sabe, resolver essa situação, que é uma
quero aqui lembrar que é um assinte, é uma afronta aos direitos de famílias que moram naquele lugar há muito tempo, centenárias algumas delas, responsáveis pelo povoamento da aldeia Imbuí, antes mesmo da fortificação, antes mesmo da instalação do forte militar. Portanto, quero aqui relatar essas duas audiências ontem em Brasília, e eu acho que com resultados positivos, que tanto a Advocacia Geral da União quanto o Ministério da Defesa, na pessoa de seus titulares, no primeiro caso o substituto, mas falando pelo ministro Luiz Adams, se sensibilizaram e reconheceram que nesse curto espaço de tempo é o que deve ser feito. Segundo aspecto aqui, presidente Wanderson, eu quero mencionar também com muita alegria, e conversei com o deputado Conte Bittencourt, que, se não me engano, vai também usar a tribuna para tocar nesse assunto, ele vai desenvolver certamente com mais vagar, mas com muita alegria a atividade que realizei na terça-feira de manhã, ao lado do prefeito Rodrigo Neves, em Niterói, quando nós percorremos já 150 metros de túnel perfurado da Transoceânica, que é um investimento muito importante, é uma obra fundamental para a criação do que eu chamaria de um novo paradigma de mobilidade urbana em Niterói. Não é apenas mais uma obra viária, né? A Transoceânica, que não é apenas o túnel, mas é o túnel com duas galerias, que envolve uma faixa para transporte de ônibus de alta performance, para transporte de carros, para transporte de bicicleta, portanto, as três modalidades. A Transoceânica alimentará os vários bairros da região oceânica de Niterói na sua relação com o eixo Centro-Sul. Portanto, é uma mudança muito sensível para a cidade de Niterói, e as questões de natureza ambiental, as questões de natureza judicial e as questões relacionadas ao financiamento federal estão até o presente momento bem equacionadas. Eu entrei no túnel, caminhei no túnel já perfurado, na galeria já perfurada, que tem uma extensão hoje perfurada aproximadamente, a olho nu, semelhante à extensão daquele túnel que liga São Francisco ao bairro de Caraí. Deputado Paulo Ramos. Somente, deputado Waldeck, ontem, aqui do plenário, e eu não quero abordar essa questão sob qualquer perspectiva eleitoral, claro, conflito dentro do município, mas o deputado Flávio Serafini fez um pronunciamento trazendo inúmeros fatos. Pois não. Que eu, atento, fui possuído de uma preocupação, porque sei que esta obra é uma obra em Niterói muito ansiada. 4 décadas, mas pelo menos. Dentre os aspectos trazidos por ele, especialmente prendeu a minha atenção: a questão da construção de habitações populares numa fase anterior, e que agora, dentro do traçado previsto para esta importante obra, essas habitações poderiam ser alcançadas. Não serão. Não sei. Então, muito importante. Queria sugerir a Vossa Excelência uma sugestão, que pegasse no Diário Oficial o pronunciamento do deputado Flávio Serafini para trazer as explicações, para que a própria comunidade de Niterói, porque são alguns fatos extremamente relevantes. Sem dúvida. Que, se verdadeiros, o deputado Flávio Serafini é um companheiro meu da bancada, é um deputado que tem reconhecido a sua seriedade. Então, para trazer essas explicações, para que nós pudéssemos debater esse tema de acordo com todas as visões. Farei isso lembrando apenas que esse condomínio, que é oriundo do programa de arrendamento residencial, o PAR, foi da época do prefeito Godofredo Pinto, ali em Charitas, certamente não será atingido pelo traçado, imagina. Mas, de qualquer maneira, é muito importante discutir as questões relacionadas ao contexto socioambiental, a questão das desapropriações, e que em alguns casos são necessárias, sobretudo na área do Cafubá, mas, de qualquer maneira, eu quero ressaltar aqui o quanto a obra está avançada, e há quatro eixos principais, né, de trabalho. Há o eixo relacionado às questões de natureza judicial,
que vêm sendo conduzidas pela Procuradoria-Geral do município, ao eixo relacionado às questões assim, voltadas para o planejamento urbano da região, que vêm sendo equacionadas pela Secretaria de Urbanismo. As questões relacionadas ao contexto socioambiental, e o próprio vice-prefeito Axel Grael vem conduzindo essas questões. E as questões relacionadas à intervenção propriamente dita, às obras propriamente ditas, às obras civis em andamento, e que a Secretaria de Obras vem acompanhando. Portanto, quero ressaltar que o tema merece continuar sendo debatido, as questões eventualmente trazidas pelo Flávio merecem toda a nossa atenção, merecem ser aprofundadas, mas o fato concreto é que essa cidade de Niterói, espera há 40 anos, pelo menos, por essa iniciativa, que começa a acontecer, né? Foram dezenas e dezenas de etapas burocrático-administrativas, jurídicas, das tratativas com o governo federal, porque é um financiamento da ordem de 300 milhões de reais oriundo do governo federal. Portanto, quero aqui destacar a importância dessa obra e mais, deputado Paulo Ramos, lembrando que o túnel que integra a Transoceânica é um túnel sem pedágio, que havia um planejamento de cobrança de um pedágio para uma extensão que é de 1,3 km, 1,4 km apenas. Portanto, além desse aspecto de não ter cobrança de pedágio e além do fato que será garantida uma via para bicicleta ao lado de uma via, assim, com toda a segurança, segregada para carros, além de uma via para os chamados BHLS, que são ônibus de alta performance. Portanto, quero fazer esse registro, a obra avança bem, quero cumprimentar o prefeito Rodrigo Neves pelo avanço desse trabalho e dessa obra, que, a meu ver, vai redesenhar o paradigma de mobilidade urbana no município de Niterói. Muito obrigado, presidente.